A iniciativa visa única e exclusivamente o beneficiamento do grande empresariado nacional e internacional, que se apropriarão dessas empresas construídas não só com os recursos financeiros do nosso país, dos impostos dos nossos contribuintes, mas também com a expertise dos nossos técnicos, com o esforço do trabalhador dessas empresas. E essas empresas privatizadas, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, ela trará um conjunto de prejuízos à população brasileira que é inegável, e nós, como parlamentares, temos que ter opinião e externar a nossa opinião a respeito dessas questões. É de tal maneira importante que a gente aqui precisa fazer um registro, que o processo neoliberal teve o seu momento de ápice no mundo na década de 90 e início da primeira década dos anos 2000, onde quase tudo foi privatizado em importantes países do mundo. No entanto, no cerne do capitalismo, nos principais países capitalistas do mundo, a partir de 2009, essa tendência foi revertida e uma série de empresas foi reestatizada por duas razões muito simples. Primeiro, a baixíssima qualidade da prestação de serviço. Baixíssima, deixando a população em condições fragilizadas. E o segundo é o custo desses serviços que subiram astronomicamente. Então, assim, é para perguntar se no seio do capitalismo há a reestatização, por que o Brasil, nesse momento, entra num processo de desvario total para privatizar empresas importantes? Feita essa introdução, eu quero entrar aqui um pouco no comentário das empresas que vão ser privatizadas. Em primeiro lugar, a Dataprev, que é uma empresa de tecnologia da informação que foi incluída pelo Ministério da Economia na lista das privatizações. Apesar de não ser uma estatal conhecida pelo público, ela tem uma grande importância e tem um valor estratégico para o país, especialmente quanto às políticas sociais do Estado brasileiro. Em seus 3 centros de processamento estão hospedados dados sensíveis a toda a população brasileira. São cerca de 35 bilhões e 260 mil informações cadastrais e laborais do cidadão. Vou citar algumas. Informações sobre vínculos empregatícios de todos os trabalhadores, inclusive o salário. Histórico de contribuições de pessoas físicas e jurídicas. Concessões de benefícios, como seguro-desemprego, salário, maternidade, auxílio-doença e etc. Registros civis, nascimento, casamento, morte. A Dataprev é eficiente. Ela possui personalidade jurídica de direito privado, patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira, não dependendo de recursos da União. Então, portanto, essa questão de que gasta muito dinheiro cai por terra como uma mentira insustentável. A Dataprev é rentável, dá lucro para os seus acionistas, que são a própria União e o INSS, há anos.
Isso ajuda, inclusive, a desmascarar a farsa da tentativa de mudança na Previdência Social. A Dataprev possui 3 centros de processamento com certificações internacionais de design e eficiência energética, certificações estas que só foram conseguidas após um investimento de 400 milhões em 3 anos, ou seja, 400 milhões que não estão sendo contabilizados. É como se eles não existissem. A Dataprev tem importância estratégica. Mensalmente, ela produz o processamento da folha de pagamento de todos os aposentados do país, assim como de todos que recebem algum benefício previdenciário. Os benefícios da folha de pagamento processada pela empresa são tão críticos para a economia do nosso país que eles representam mais de 10% do PIB. Eles representaram mais de 10% do PIB em 2.539 municípios e mais de 25% do PIB em 501 municípios. As pessoas se esquecem que o que dinamiza a maioria dos pequenos municípios brasileiros são as aposentadorias. É o que dinamiza o comércio e a economia local. A Dataprev tem, desde 1974, atendido o cidadão sem ter jamais atrasado o pagamento de um aposentado ou paralisado um serviço, mesmo em situações onde os seus clientes, ou seja, o próprio Estado brasileiro, deixaram de pagar pelo serviço prestado por alguns meses. A Dataprev existe para que nunca, em momento algum, um ente privado tenha o direito de paralisar o serviço público essencial. A Dataprev é guardiã dos dados que possui, protegendo a privacidade do cidadão em uma época em que vazamentos e uso indevido de dados dos usuários ocorrem por parte de gigantes da tecnologia como Google, Facebook, Amazon e Apple. A Dataprev é uma das forças motrizes da transformação digital do governo, fazendo cada vez mais com que serviços que antes demandavam a ida do contribuinte às agências do INSS sejam feitos pelo computador e celular. Privatizá-la não só potencialmente vender os dados, privatizá-la é não só potencialmente vender os dados de todos os brasileiros numa era em que dados e informação são considerados o novo petróleo, mas também abrir mão do lucro que ela gera, do patrimônio que ela possui e dos funcionários capacitados que suportam esses serviços com o conhecimento que adquiriram ao longo do tempo. A concretização dessa venda pode também trazer uma série de riscos ao país, à soberania do mesmo e à população. Os riscos da privatização: suspensão de serviços críticos devidos a atraso de pagamento pelos serviços que ocorrem poderiam não ser tolerados por uma empresa privada, tendo o potencial de causar interrupções em serviços essenciais para a população até o não pagamento de benefícios. Perpetuação de uma empresa privada no controle do serviço de Estado. Terminado o contrato entre o governo e uma empresa privada, os sistemas e bases de dados podem passar para outra empresa. Esta passagem, entretanto, é extremamente complexa e ameaça a continuidade dos serviços devido à dificuldade. A tendência é que uma empresa se perpetue na manutenção desses serviços e o governo fique refém dela. Assim, o preço que essa empresa cobrará aumentará desproporcionalmente com o passar do tempo, e o governo não terá outra opção que não seja aceitar pagar em dia. Aumento de custos para o Estado. Algumas contratações
que já foram tentadas pelo Estado ou naufragaram ou tiveram custos e prazos aumentados. Para resolver isso, ele recorreu à Dataprev, pois o comprometimento da mesma é com a manutenção dos serviços e não com o lucro. A relação da Dataprev com entes de governo não é comercial. Ela é um serviço refeito várias vezes sem custos extras. Numa empresa privada, onde o objetivo central é o lucro, situações como ocorre hoje na relação da Dataprev com o Estado poderiam gerar mais gastos. De acordo com o TNI, Transnational Institute, desde 2000, ao menos 884 serviços foram reestatizados no mundo, inclusive em países importantes para o capitalismo internacional, como eu disse antes. Exatamente também por causa da questão de que o interesse de uma empresa privada é exclusivamente o lucro, não é o bem-estar da população ou a proteção do Estado. E prestam serviços caríssimos e ruins. Nós vemos aqui todo dia o deputado Vandinho falando da EDP. O que nós estamos vendo em relação à EDP nada mais é do que o resultado da privatização da Excelsa. De certa forma, isso já ocorreu no Brasil em uma situação que envolveu a Dataprev quando os sistemas da Datamec, que havia sido comprado pela Unisys após processo de privatização, foram repassados para a Dataprev mediante assinatura de termo de ajustamento de conduta, devido ao fato que a Unisys cobrava preços incompatíveis pelos serviços. Havia construído com tecnologia proprietária e impedindo seu repasse para outra empresa. Com a privatização da Dataprev, este cenário pode voltar a ocorrer com uma quantidade de sistemas maior e mais críticos do que no caso da Datamec. A responsabilidade pelo pagamento dos aposentados e concessão de benefícios sairia das mãos do Estado, podendo inclusive ficar sob o controle de uma empresa estrangeira, deixando a população e o Brasil refém de interesses alheios ao nosso país e à nossa população e à fragilidade dessa nossa nação. Informações sobre auxílio-doença poderiam ser usados por planos de saúde para cobrar mais do cidadão e por empregadores para negar uma oportunidade de emprego. A Lei Geral de Proteção de Dados tem itens muito vagos e é ainda imatura na sua aplicação no artigo 11, por exemplo. Ela cita que o tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer sem fornecimento de consentimento do titular para a realização de estudos por órgãos de pesquisa, garantida sempre que possível a anonimização dos dados pessoais sensíveis. Entretanto, não basta para garantir que esses dados serão usados para o bem do Estado e para a manutenção de sua soberania. A perda da experiência acumulada pelos empregados da Dataprev sobre os complexos serviços de tecnologia providos pela empresa. A Dataprev codifica um extrato de previdenciário que subsidia a concessão de aposentadorias, o que requer experiência e entendimento sobre regras de prevalência e busca em bases legadas complexas. Os funcionários da empresa adquiriram ao longo dos anos conhecimentos valiosos para a manutenção desse serviço e de muitos outros. Os funcionários de uma empresa privada, por mais capacitados sobre os sistemas, mais capacitados e competentes que sejam, não terão essa experiência sobre os sistemas do governo. Isso gera um risco, tanto para a manutenção dos mesmos,
quanto para a continuidade do provimento dos serviços à população. A empresa ganhou prêmios nacionais e internacionais nos últimos anos, incluindo melhor empresa no setor de indústria digital da revista Exame, nos anos 2013, 2014, 2017, 2018. Agora eu vou no meu 1 minuto para concluir. Melhor empresa no setor de serviço público da Isto É Dinheiro. Melhor prestação de serviço digital no setor público do DCD, Awards Latin América, de 2017. Portanto, senhoras e senhores, quando nós falamos de privatização ou não privatização, nós estamos falando do cotidiano da vida de um país. Se os seus serviços serão bons e a preços atingidos por sua população de maneira a sustentá-los, ou falamos de um país que entrega suas informações, seus dados, a troco de serviços caros e mal prestados. Em hipótese alguma, serviços estratégicos